Garoto avista uma forma estranha debaixo de uma vala. Quando ele olha mais de perto, ele imediatamente se desespera. Toda criança quer fazer algo heróico, seja enfrentando um valentão na escola ou sendo a voz da razão em uma situação perigosa. Gerald Withers descobriu o herói dentro de si quando viu algo na beira da estrada e decidiu fazer algo que ninguém mais faria. Gerald Withers era como qualquer outro garoto de 11 anos. Ele tinha que lidar com as responsabilidades habituais, como fazer as tarefas domésticas e manter suas notas altas. Mas um dia, em novembro de 2017, tudo mudou. Ele se deparou com circunstâncias de vida ou morte. Gerald morava em Festus, no estado do Missouri, onde jamais viu algo parecido com isso acontecer. Ele nunca esperava se encontrar nesse tipo de situação. Gerald estava mais preocupado se o seu time de futebol favorito, o Green Bay Packers, venceria o grande jogo naquele fim de semana. Era isso que ele mais queria do que qualquer outra coisa, mas ele não tinha ideia de que sua vida estava prestes a mudar naquele dia. Gerald estava voltando da escola para casa no final da tarde. Ele estava olhando pela janela do ônibus, vendo o mundo passar. O ônibus estava prestes a passar por uma ponte próxima. Foi quando Gerald notou algo que chamou sua atenção. Ele pressionou o rosto contra a janela para ver melhor. Gerald viu que a grade de proteção estava um pouco danificada. Parecia que algo tinha passado direto por ela, já que estava dobrada em um ângulo de 90 graus. Ele imaginou que o que quer que estivesse acontecido ali tinha acontecido com bastante força. Por qual motivo a grade de proteção teria sido dobrada tão bruscamente? Ele ficou pensando. À medida que a ponte se aproximava, Gerald viu o que pareciam ser pedaços de metal e maquinário espalhados perto do acostamento da estrada. Ele viu algum tipo de forma deitada na lateral da estrada e parecia um cervo ou talvez algum outro tipo de animal. Gerald saltou do seu assento com o coração acelerado. Algo estava definitivamente errado. Ele correu pelo corredor do ônibus, contou ao motorista o que tinha visto, mas não adiantou. O motorista achou que Gerald estava exagerando. Ele até admitiu que viu algo na beira da estrada momentos atrás, mas parecia não ser nada. O motorista passou direto pelo local e deixou Gerald em sua parada habitual. Ainda assim, mesmo quando Gerald chegou em casa, ele não conseguia parar de pensar no que tinha visto. Será que alguém ou algo estava lá fora e precisando desesperadamente de ajuda? Gerald estava começando a entrar em pânico. Ele precisava saber o que tinha acontecido. Percebendo que seu filho estava agindo de forma diferente, sua mãe foi falar com ele. Ela pediu que ele se sentasse no sofá e lhe perguntou o que havia errado. Ele perguntou o que havia de errado. Gerald contou à mãe sobre o que viu através da janela do ônibus. Ele começou a chorar ao explicar como o motorista de ônibus ignorou seus pedidos para parar o veículo. Gerald disse que temia que o pior tivesse acontecido. Sua mãe, Brandy, sentia que seu filho estava certo. Ela sabia que, embora as crianças possam ter uma imaginação que passa dos limites às vezes, neste caso, Gerald estava falando sério. Ele acreditava que ele tinha visto algo preocupante, e se tinha uma pessoa em que ela confiava, era em Gerald. Ele sabia, lá no fundo, que o que ele viu não era um cervo. Seguindo seus instintos, Brandy e Gerald entraram no carro. Gerald disse à sua mãe onde ele pensou ter notado uma grade de proteção quebrada e sucata de metal espalhada de forma misteriosa. Gerald ficou cada vez mais ansioso enquanto percorriam a estrada. No caminho para lá, Gerald começou a duvidar de si mesmo. Será que realmente tinha visto alguma coisa? E se todo esse trabalho fosse por nada? Se tudo não passasse de imaginação? Ele nem sabia se seria capaz de apontar o local onde ele tinha visto alguma das coisas estranhas. Então, de repente, Gerald viu, refletindo à distância, a proteção de metal quebrada. Ele estava certo. Brandy e Gerald estacionaram um carro e saltaram para a estrada onde examinaram a grade de proteção dobrada. Foi quando Gerald, mais uma vez, viu algo distante em uma vala na lateral da estrada. Mãe e filho caminharam por uma estrada íngreme em direção ao campo. Foi quando os dois esbarraram em algo que os congelou até os ossos. Os restos espalhados de uma motocicleta destruída ao longo da estrada em todas as direções. Uma moto danificada, uma grade de proteção quebrada. Brandy e Gerald sabia que havia apenas mais uma parte da equação.
mas eles estavam com medo de descobrir o quão ruim isso era. De repente, sem aviso, Gerald girou nos calcanhares e saiu correndo. Brand o chamou quando ele notou em que direção ele estava indo. Brand correu atrás do seu filho, que estava indo rapidamente em direção à vala. E logo ela percebeu o porquê. Ao se aproximarem, Brand viu a forma de um corpo imóvel. Brand não queria que seu filho ficasse marcado pela visão de um acidente horrível. Ela pensou em protegê-lo de ver o corpo do motociclista, que usava capacete, mas não parecia estar se movendo. Gerald, sem pensar, entrou em ação. Gerald tentou não se incomodar com a cena do terrível acidente que o esperava. Ele sabia o que tinha que fazer. Gerald pegou o telefone de sua mãe e imediatamente ligou para a emergência. Quando os paramédicos chegaram ao local do acidente, Gerald e Brand não sabiam dizer se o motociclista ainda estava vivo. Felizmente, ele ainda estava. No entanto, mal respirava. Eles conseguiram identificar o motociclista, que era um homem chamado Billy McMahon. A ambulância o levou para o hospital em um esforço para salvar a sua vida. Esperar. Isso era tudo o que Brand e Gerald podiam fazer agora. O avô de Gerald, Bob, que era conhecido por ser um motociclista ávido, tentou confortar o garoto naquela noite, enquanto ele esperava receber notícias do hospital. Era óbvio que Gerald havia feito tudo o que podia. Enquanto conversava com seu avô, as palavras de Bob foram cortadas por um telefone tocando. Era o do hospital. Os médicos disseram a Gerald que Billy iria sobreviver. Eles disseram que eles esperavam que Billy pudesse fazer uma recuperação completa. Gerald também foi informado que, se não fosse por sua determinação e ações, Billy estaria morto em mais algumas horas. Quando o ônibus escolar de Gerald passou pelo motociclista caído, ele estava deitado na vala por horas a fio. Se Gerald e sua mãe não tivessem voltado para investigar a situação, Billy teria congelado até a morte durante a noite. Por sorte, Gerald foi a ele a tempo. Ele poderia ter morrido, mas ele estar vivo agora é muito bom. Com isso em mente, a cidade quer retribuir Gerald por sua coragem de agir. Eles se uniram e pensaram em uma surpresa para Gerald como forma de mostrar seu apreço por suas ações. Sendo ele um menino de 11 anos e um herói da cidade, Gerald foi presenteado com ingressos para um jogo do St. Louis Cardinals por uma pessoa chamada Rob Bales. Mesmo que para Gerald sua ajuda ao motociclista não seja nada merecedor de atenção, ele estava muito feliz com a gentileza demonstrada por sua comunidade. Era fato que essa história não parava de se espalhar, e em breve ela iria chegar em Wisconsin, direto do escritório do Green Bay Packers. Eles queriam agradecer ao seu pequeno fã por ser tão corajoso, e por isso acabaram enviando a Gerald uma foto autografada de Aaron Rodgers, o principal atacante do seu time favorito, junto com uma caixa inteira de equipamentos oficiais do time. Ainda assim, Gerald sabia qual era a verdadeira recompensa. A maior conquista de Gerald foi poder salvar uma pessoa que precisava desesperadamente da sua ajuda. Embora Gerald fosse apenas um garoto, ele viu que a sua bravura e coragem impactavam a vida de outra pessoa. E por isso que a gente sempre diz, não deixe seu medo te impedir de nada. Confie em seus instintos. Isso pode salvar uma vida. E essa foi mais uma história sensacional aqui do nosso canal. O que você achou da história de Gerald? Diga pra gente aqui nos comentários abaixo, nós gostamos muito de saber a opinião de vocês. Se inscreva no canal e ative a notificação para não perder nenhum vídeo que nós postamos aqui todos os dias. E deixe um like se você gostou desse vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, aqui no Histórias Sensacionais.